Agora no versículo 15 nós temos ainda outro detalhe sobre a aparência de Cristo. E os seus pés, semelhante a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. O que isso está trazendo para nós? A ideia do juízo vindouro, a ideia do juiz que vem para julgar a terra. Essa é a ênfase nesse capítulo, especificamente desse versículo. Mas João diz que a voz de Jesus Cristo era como a voz de muitas águas. Isso está falando do poder e autoridade que tem esse juiz. Não é um ser fraco, não é um ser sem expressão. Não, quando Jesus Cristo vier, ele virá agora com toda a autoridade e poder, e ninguém vai poder resistir a essa autoridade que ele vem para colocar os limites em toda essa bandalheira, para colocar os limites em toda essa história que está um caos. Não porque tenha fugido ao controle de Deus, mas é porque isso teria que acontecer por conta da maldade do homem. Mas Deus vai julgar essa terra definitivamente. E agora no versículo 16, João diz que ele tinha na sua destra, na sua mão direita, 7 estrelas. A palavra anjo é uma palavra que foi transliterada do grego para o português, significa mensageiro. Portanto, dos pastores que está se falando aqui, está dizendo que Jesus está no meio dos candeeiros, está no meio das igrejas, mas está dizendo que Jesus sustenta os líderes, sustenta os pastores na sua destra fiel. E no versículo 16, João diz, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 gumes. Qual é o instrumento que Deus vai usar para julgar o mundo? A sua própria palavra. Essa palavra que hoje nós pregamos, a palavra de arrependimento, a palavra de salvação, é a palavra que salva, mas também é a palavra que condena. Quando Deus for julgar a terra, quando Deus for julgar os seus moradores, quando Deus vier julgar o mundo, ele vai usar exatamente a sua palavra. E João continua ainda falando dessa visão majestosa de Cristo Jesus e diz que o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. As igrejas são castiçais, seus ministros são estrelas, conforme a linguagem profética do Apocalipse, mas Cristo é o sol. Em Malaquias 4, versículo 2, é reforçada essa ideia. Ele é para o mundo moral o que o sol é para o mundo físico. E a luz do rosto de Cristo é tal que na Nova Jerusalém não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Cordeiro é a sua lâmpada. Apocalipse 21, versículo 23 e também Apocalipse 22, versículo 5 é dito isso. Portanto, vamos recapitular essa visão que João teve aí do versículo 12 ao versículo 20. João olha para trás para ver quem é que estava falando e de repente ele tem uma imagem grandiosa. Já não era mais aquele Cristo sofredor, já não era mais a imagem daquele servo, já não era mais a imagem daquele que havia nascido numa manjedoura, já não era mais a imagem daquele que havia sido rejeitado, que havia sido espancado, que tinha sido crucificado, o seu rosto desfigurado. A visão que João tem agora desse Cristo é uma visão de um Cristo glorificado, exaltado, grande em poder e na sua aparência. Veja que as igrejas já entendemos que são representadas pelos candeeiros de ouro, as vestes talares apontam para Cristo como juiz, o cinto à altura do peito fala do sacerdócio real de Cristo, o seu cabelo branco fala da sua pureza, os seus olhos como chama de fogo fala do juízo, os pés como de bronze também apontando para o juízo, as estrelas que representam os pastores estão na destra de Cristo, a espada que representa o julgamento que virá sobre o mundo, a palavra de Deus julgando as pessoas. E temos também o rosto de Cristo como o sol falando da sua pureza, da sua iluminação, para a sua grandiosidade. Agora no versículo 17, João diz assim, quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Jesus Cristo agora na sua grandeza, mas ele ainda continua reconhecendo os seus, ele continua amando os seus, ele continua protegendo os seus e diz, não temas, porque eu estou contigo, eu sou o primeiro e o último. E no versículo 18 nós encontramos
E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Aqui está falando da autoridade reconquistada de Cristo. Um dia nós perdemos essa autoridade, repassando para o inimigo das nossas almas, mas Cristo, através da sua morte, ele retomou essa autoridade. Veja que ele tem autoridade, ele tem as chaves da morte e do inferno. Aqueles que creem nele não passarão pelo juízo, não entrarão para esse lugar de sofrimento. Então Jesus Cristo tem poder realmente para garantir a nossa estadia na eternidade junto a ele. Versículo 19, João diz assim: escreve, pois, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois dessas. E em seguida, o versículo 20 diz: quanto ao mistério das 7 estrelas, que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, o Senhor vai dar interpretação para nós. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Shalom, até a próxima oportunidade.